Olá pessoas, eu sou a Lara e seja muito bem-vindo de volta ao canal. É o seguinte, eu tenho um problema muito sério que é não conseguir deixar coisas inacabadas. Se eu começo a fazer uma coisa, eu preciso terminar. E isso acontecia sempre com série. Eu começava uma determinada série e mesmo que eu tivesse detestado a primeira temporada, eu continuava assistindo só para poder terminar. Mas tem 27 temporadas péssimas. Eu sei, mas eu precisava assistir porque senão a história ia ficar incompleta na minha cabeça. Porém, quando eu comecei o canal, isso teve que mudar. Eu não posso ficar insistindo em série ruim porque tem muito vídeo para ser feito. E também tem muita série boa que merece meu tempo. E conforme tu te afasta da adolescência, tu vai percebendo que o teu tempo tende a diminuir. Então tu não pode perder ele com qualquer coisa. E hoje eu vou falar de 5 séries que eu comecei, mas não deu para terminar. Tem só 5 na lista da minha vida? Não tem só 5, tem bem mais, mas no vídeo de hoje a gente vai falar de 5. Inclusive tem série nessa lista que muita gente gosta, então pode ser que gere um pouco de polêmica, mas eu vou correr o risco. Por favor, não me xinguem nos comentários. Estas 5 séries que eu vou listar, elas não estão classificadas por preferência. Talvez elas estejam por persistência. Da que eu mais persisti para que eu desisti logo nos primeiros minutos. Então vamos começar a lista e me conte nos comentários quais séries vocês desistiram. Tá certo? Então vamos começar o vídeo. Em quinto lugar, das séries listadas, a que eu mais persisti foi Supernatural. Eu nem sei por onde eu começo a falar dessa série. Eu era muito fã de Supernatural. Salvar pessoas, caçar coisas, é o negócio da família. Eu adorava a relação que os irmãos tinham, o Sam e o Dean. Adorava ver eles os dois juntos. A busca e a caça pelos demônios eu gostava muito também. Inclusive, eu até tenho o diário do John Winchester, que eu nem sei se vocês vão conseguir ver direito por causa do reflexo, porque ele tá até com plástico. Eu gostei muito desse livro, é o diário que o pai deles escreveu sobre os demônios que ele encontrou. E eu comprei esse livro, eu gostava muito da série, eu ficava lendo e procurando de acordo com os episódios que eu tava assistindo. Eu procurava os demônios aqui. Então eu era muito fã mesmo, eu ficava comentando com meus colegas na escola, a gente ficava falando sobre quais eram as caças que eles tinham feito, o que ia acontecer nas próximas temporadas, a gente ficava fazendo teorias. Mas eu acho que o encanto foi meio que se quebrando assim, depois da 6ª temporada. Alguns demônios que eles já tinham matado, que não tinha porquê aparecer novamente, acabavam voltando. E aí começou aquela função de vai pro inferno e volta, vai pro purgatório e volta. Eu acho que ficou meio chato, porque tu sabia que não importava pra onde um deles fosse, o outro ia fazer um acordo pra trazer ele de volta. Teve anjo nessa série, teve demônio, o Lúcifer, o rei do inferno, até Deus apareceu lá nas últimas temporadas que eu assisti, apareceu um Deus que era um escritor, que fez vários livros, uma saga de livros sobre as histórias dos irmãos. Eu nem lembro direito o que aconteceu, porque depois de um tempo a minha memória deleta certas séries e filmes. Quando eu assisto alguma série pela segunda vez, então é uma maravilha, é tudo novidade porque eu não lembro praticamente nada do que acontece. Originalmente, Supernatural foi planejado para ter 5 temporadas, e depois da 5ª temporada, o criador da série saiu do projeto. Até o criador abandonou. Pelo que eu me lembro, que não é muita coisa, a série era muito bem planejada, esse início dela teve ótimas temporadas, a história era bem construída, só que aí eles resolveram ir renovando para mais temporadas, ela continuou infinitamente e acabou se perdendo no caminho. A última temporada de Supernatural que eu vi foi a 11ª, e olha que eu persisti bastante, porque tem gente que perdeu a paciência muito antes disso. Em quarto lugar dessa lista, eu coloquei Once Upon a Time, outra série que eu adorava. Quando eu comecei a assistir, eu lembro que eu fiquei muito encantada com a criatividade dos roteiristas e dos criadores dessa série. Um universo onde os contos de fadas são interligados. Uma cidade fruto da maldição da Rainha Má, onde todos os personagens esqueceram quem são, e a esperança tá numa menina que foi enviada para o mundo real antes de tudo isso acontecer. Ai, meu Deus! A história foi muito boa, o cenário, os figurinos incríveis,
Os episódios eram muito bem escritos, onde tudo tinha uma razão, tudo se encaixava do jeito certo. A primeira temporada foi incrível, tirando aquela cena em que a Rainha Má entra no castelo, que nossa senhora, que negócio mal feito. Aliás, tem cenas nessa série que dão muita vergonha. Mas enfim, a análise do vídeo de hoje não é essa. Aí foram surgindo novas tramas, entraram novos personagens, alguns muito interessantes inclusive, e lá pelas tantas começou a repetir a mesma fórmula. Novas maldições, que não eram tão novas assim, enrolava bastante para conseguir chegar nos 22 episódios, para conseguir chegar no fim da temporada, criou muitas histórias secundárias, e ao mesmo tempo que enrolava para chegar no final, parece que faltava tempo para finalizar cada arco que tinha sido criado. Aí no final da sexta temporada saiu metade do elenco principal, só que tinha mais uma temporada encomendada. E a forma que eles encontraram de continuar foi investir no Henry. O menino é legal? É, mas não para ter uma história inteira da temporada girando ao redor dele. Então eu parei e não assisti a sétima temporada. Até porque eu gostei muito do final da sexta. Todas as temporadas tinham se encaminhado para aquilo. Os personagens conseguiram o que eles queriam. Teve coerência com a ideia inicial, tava ótimo. Então eu não vi a última temporada e na minha cabeça a série teve o final certo para ela. Terceiro lugar nessa lista é uma série que o povo gosta, tem muita gente que é muito fã dessa série, que é Orange is the New Black. Eu vi 4 temporadas completas e 2 episódios da quinta. Caso tu não conheça essa série, a história em resumo se passa dentro de uma penitenciária feminina. E aí os episódios vão mostrando a história daquelas detentas e como elas foram para lá dentro, o que elas fizeram, quais os seus crimes, e aí vai desenvolvendo a história delas dentro da prisão também. É uma série que meus colegas viam, aí eles me indicaram, e na internet eu também via o pessoal falando muito sobre essa série, aí eu fui lá assistir. Eu nunca fui apaixonada pela história, era tipo ok pra mim. Tinha coisas que eu gostava, tinha outras que enchia o saco, aquela Piper, nossa senhora, que ódio daquela personagem. A série tem várias críticas sociais, principalmente nas últimas temporadas, pelo que eu soube, e ela não é péssima, não é uma série ruim, mas também não é uma coisa que eu assistia com entusiasmo, sabe? Certas histórias me deixavam até um pouco desconfortável, e aí a quinta temporada começou com aquele problema lá, que eu não vou falar qual é pra não dar spoiler pra quem não assistiu. E aí foi um episódio naquela função e 2 episódios, e aí eu comecei o terceiro e ainda tava naquilo que eu já tava achando muito cansativo, 3 episódios na mesma função, sem desenvolver nada, sem mudança nenhuma. E depois ainda teve aquela tragédia, aquela morte lá, que me deixou mal de vez, e aí eu resolvi parar e não assistir mais. Mas ó, eu sei que muita gente gosta, eu não tô dizendo que a série é ruim, eu tô dizendo que pra mim não deu certo, não gostei muito não, tá certo? Apesar de eu ter assistido 4 temporadas. Em segundo lugar, é uma série um pouco mais recente, que é The Away. Eu sei, tem muita gente que gosta também dessa série, mas vou explicar por que eu parei. Na história, a Prairie Johnson volta pra casa depois de 7 anos desaparecida. Ela volta cheia de segredos e mistérios, e um deles é que quando ela desapareceu, há 7 anos atrás, ela era cega. E agora ela volta com a visão perfeita, totalmente restaurada. E ela meio que quer voltar para esse mundo que ela deixou. É mais ou menos isso que eu me lembro. Se eu estiver falando bobagem, peço perdão, manda aqui nos comentários. Aí ela reúne 5 pessoas que podem ajudar a entrar em contato com aquilo que ela deixou para trás. E vai contar a sua história pra eles. E ela conta tão devagarinho. Eu abri a série, aí fui olhar, né? Primeiro episódio, 70 minutos. Eu tentei entrar na história, mas é tudo tão cansativo. A série é tecnicamente bem feita. Até tem histórias interessantes, mas é tudo muito lento. São episódios longos demais e com pouco desenvolvimento realmente significativo. Tu acompanha os flashbacks da Prairie, que é a personagem principal, e também o presente enquanto ela tá contando as histórias dela. Aí, em algum momento, eu suponho que essas 2 linhas narrativas vão se unir, chegar em um ponto em comum, para tudo fazer sentido.
Afinal, tem um motivo para ela estar contando essa história para estas 5 pessoas. Tem um motivo para as portas ficarem abertas e etc. Quando eles vão se encontrar para conversar, ela pede que cada um deles deixe a porta da frente das suas casas aberta. E como é que ninguém percebe isso, sabe? E se alguém da família perceber e a pessoa fechar a porta durante a conversa, muda alguma coisa? Me cansei antes de descobrir. Eu tentei gostar, eu tentei ficar meu Deus, o que será isso? O que tá acontecendo? Por que as coisas acontecem assim? Mas não deu. A série não me prendeu e eu não consegui terminar nem a primeira temporada. Ai, mas são só 8 episódios. Pois é, mas eu só vi 4. Os criadores da série tinham planos de fazer 5 temporadas, mas agora, depois da segunda, a série foi cancelada. Por quê? Em resumo, porque a série sai muito cara para fazer e a audiência não está sendo tão boa quanto deveria. E em primeiro lugar, a série que eu menos tentei, que eu menos insisti, que eu desisti logo no início porque, meu Deus, que negócio chato, é The Society. Uns alunos de uma escola vão fazer uma viagem, mas acabam tendo que voltar por causa do tempo. E quando eles chegam na cidade, percebem que todos desapareceram. Suas famílias sumiram, ninguém sabe de ninguém, tudo é muito suspeito. Apesar de estarem diante de um problema sério, eles não sabem lidar direito com a situação e precisam organizar uma nova sociedade e tentar sobreviver diante dessa condição sem saber fazer nada. A cidade está completamente vazia, não tem pai, não tem regra, não tem ninguém dando ordem e a primeira coisa que eles fazem, claro, é o quê? Uma festa. Por quê? Porque são adolescentes sozinhos em uma cidade. O início da série é uma festa aqui, é um porre lá, é um imbecil que diz hoje eu quero a casa só pra mim. São conflitos e dilemas adolescentes. Eles tinham as coisas na mão e agora eles têm que amadurecer na marra e se virar e começar tudo do zero. Afinal, como é que se constrói uma sociedade? São muitas pessoas naquele lugar, são várias ideias, são princípios diferentes. E em algum momento essas diferenças têm que ser deixadas de lado. A gente não concorda, mas tem que se unir, tem que se ajudar se a gente quiser sobreviver. Enquanto tu tá acostumado com outras séries, onde tu vê as pessoas já adultos, se virando, procurando comida, fazendo fogueira, criando armas, separando, enviando grupos para buscarem suprimentos em outros lugares, explorando o território e coisas assim, aqui não é o que acontece inicialmente. Eu digo inicialmente porque eu assisti 2 episódios e cansei. A proposta parecia interessante, mas na prática eu achei bem sem graça. Não fiquei curiosa para saber como eles vão se virar, não fui cativada pelos personagens, ao contrário, tem muitos deles que me irritaram, e ainda mistura com os diálogos meio imbecis. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena em que um determinado personagem morre e uma criatura larga, vamos enterrar logo antes que comece a feder. Sabe? Mesmo que tu não te importe com aquela pessoa, é algo que pode acontecer com qualquer um deles. Tá todo mundo no mesmo barco, ninguém tá preparado para essa situação. A série tem algumas atuações muito fracas e se era para me deixar aflita, não deu. E tem uma cena da cobra, não vou falar o que acontece, mas a cena da cobra, ela é constrangedora de tão ruim. Outra coisa que me incomodou é que eles tinham saído de ônibus, né? Foram pra viagem da escola. Só que aí, quando voltaram pra casa, pra cidade deles, não tinha adulto nenhum. Exceto, sabe quem? Os motoristas dos ônibus. Cadê? Sabe? Alguém dirigiu o ônibus e era maior de idade. Onde estão essas pessoas? Os caras deixaram eles ali e saíram. Só que, embora da cidade, eles não foram, porque não dá pra sair. Então, onde é que eles estão? E eles deveriam ser os primeiros questionados. Como é que ninguém pensou nisso? Tá, meu filho, tu trouxe a gente pra casa, mas cadê todo mundo? Mas depois do 5º episódio fica bom. Pois é, gente, mas é uma série. É os primeiros episódios que tem que chamar a atenção pra poder prender o público. Pode sim ter altos e baixos durante a temporada, mas o início é crucial pra saber se o espectador vai ficar ali até o final ou não. Se só fica bom depois da metade, tá correndo um risco enorme. Série nova tem que conquistar a audiência para seguir existindo. Um início fraco ou até mesmo ruim dificulta um monte. Mas então, gente, essa é a minha opinião. Fique à vontade para discordar.
Por favor, não leve isto que eu estou falando aqui como verdade absoluta. Se tu tem curiosidade de ver essas séries, por favor, vá lá assistir, faz a tua maratona e depois me conta o que tu achou aqui nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e não esquece de ir lá na aba comunidade para votar nas enquetes, mandar os seus pedidos de vídeos novos, manda tudo lá na comunidade, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e eu te vejo na semana que vem, sexta-feira, 7h30 da noite, que é o horário que saem os vídeos novos aqui, tá certo? Bota o lembrete aí no teu celular e eu tô te esperando. Tchau!